cansados, eu também, mas eu peço raça aqui nesse final então. Vamos fazer valer a pena agora a aula de física E propriamente dito. A matéria em si eu contei. Tem um ou outro detalhe para passar, dar um toque aí. Você já tá chegando no volume 2, será? Já chegou? Segunda-feira, ótimo, porque na sexta-feira, a física E, pelo menos, nós já vamos começar o volume 2, né? Já que agora eu vou fazer os exercícios e vou dar um apanhado geral no que está faltando discutir. O negócio é o seguinte, física E, primeira coisa, escalas termométricas, tem que sacar da Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tem que lembrar que de temperatura para temperatura é fórmula, e quando é variação é regra de 3, usando os denominadores como referência, certo? Basicamente é isso, te mostrei os problemas mais clássicos. O problema que envolve a temperatura em Celsius é o dobro da Fahrenheit. TC igual a 2CF, que substitui, né? Certo? Te mostrei aquelas que tinham gráfico. Transforma numa tabelinha, faz o joelho-pé, cabeça-pé. Te mostrei as da regra de 3 e as mais fáceis, que é transformar de uma temperatura para outra. Depois que nós vimos escalas termométricas, nós vimos que calor é energia térmica em... Isso nós vimos na primeira aula e repetimos. Fica à vontade, fica à vontade. Passa o calor lá, e o calor pode fluir de 3 maneiras diferentes. Acabamos de revisar, né? Condução, convecção e radiação. É importante ter a noção básica da diferença entre elas, saber que a condução é átomo a átomo ou molécula a molécula, e é evidente nos sólidos. Saber que a convecção ocorre com massa se movimentando, e a massa só pode se movimentar nos líquidos e nos gases. Por isso que a convecção é só nos fluidos. E é a própria movimentação da massa que carrega o calor. A coisa quente vai em direção ao lugar frio, esfria e volta para o lugar quente. Esquenta de novo, sobe e vai em direção ao lugar frio. E assim vai a corrente de convecção. E depois nós vimos que radiação, que tem sinônimo de irradiação, é o calor sendo transmitido por ondas eletromagnéticas, e o principal nome das ondas eletromagnéticas é infravermelho, ao falar de calor. O que a irradiação tem de especial? É a única que acontece no vácuo. Beleza? Nós vimos, inclusive, a definição de fluxo de calor. Fluxo de calor é só pegar a quantidade de calor e dividir pela variação do tempo, desenha tempo. Mas para calcular o fluxo de calor através de um sólido, nós podemos usar essa fórmula. Coeficiente de condutibilidade térmica. A área da coisa que transmite calor. O que é delta Tsão? Variação de temperatura. E esse L? É o comprimento que o calor vai atravessar, o length. É isso aí, show de bola. Só que é bom a gente fazer uma questãozinha. Aí olha só, essa aqui a gente já fez algumas, principalmente na assistência, né? A gente já usou bastante essa fórmula. Só que aqui a gente ainda mexeu um pouco. Eu queria fazer um exemplo pelo menos de condução, embora caia pouco na nossa região, tá? Aqui na UFSC é muito raro cair condução no cálculo, é teoria que cai, beleza? Mas para quem vai fazer um vestibular para o norte do país, vai cair condução no cálculo, é importante tu ter visto uma vez na vida pelo menos. E aliás, até para exemplificar essa história toda que eu estou comentando com vocês, vamos lembrar o que é a garrafa térmica. Garrafa térmica. Galera, a ideia da garrafa térmica é a seguinte, ó. Eu vou pegar uma região, vou deixar essa região interna espelhada, vou pegar um outro recipiente maior que o primeiro, vou colocar em volta dele, e aqui nessa região eu vou fazer vácuo. Galera, cuidado, gente. Quando a gente fala que a gente vai fazer vácuo, não é vácuo de verdade, porque vácuo de verdade não existe. A ausência total de matéria é uma ideia que o ser humano criou. A gente nunca conseguiu e provavelmente nunca iremos conseguir eliminar todas as moléculas de uma região. É muito difícil isso, absurdo, né, cara? Em 2013 fomos à Lua várias vezes, trouxemos centenas de quilos de material lunar da Lua e a gente não consegue pegar uma caixa de aço e tirar todas as moléculas dentro dela. É assustador, o mundo microscópico é safado, é difícil de dominar. Mas vamos fingir que é um vácuo perfeito esse. Ou seja, não tem uma maldita molécula ali. E eu ainda espelhei tanto essa parte de dentro aqui, ó, como aquela outra parte de dentro. Eu sempre rabisco a parte não espelhada, tá? Então essas superfícies internas, tanto de uma região quanto a outra, são espelhadas. Qual é o objetivo dela ser espelhada? Para que o infravermelho de algo quente que eu coloco aqui dentro bata no espelho e volte para ele mesmo. Poxa, quando eu coloquei vácuo aqui em volta, quer dizer que condução e convecção zerou. Concorda comigo? Então a única transmissão de calor que restou foi a radiação. E já que eu coloquei espelhos para a radiação bater e voltar, virtualmente
é impossível sair calor dali de dentro. Quer dizer que se eu botar um cafezinho a 90 graus hoje, daqui a 1 bilhão de anos, qual é a temperatura do café? 90. Só que vem cá, esta garrafa térmica é igual a da tua casa? Não. A da casa tem a tampa, né? E não dá pra fazer vácuo na tampa, né? Como é que vai atravessar o vácuo para pegar o café? Concorda comigo? Então a tampa é o lugar que mais esquenta da garrafa. Claro, porque é a única parte que tem condução. A lateral da garrafa, em volta da lateral da garrafa é um vácuo, entre aspas, né? Um falso vácuo. Menos ar tem ali dentro, né? Certo? E aí então a garrafa perde mais calor justamente pela tampa. Por isso que se tu pegar a tua garrafa de café na tua casa e botar a mão em volta dela, tu vai ver que a tampa é que fica quente, é ali que está perdendo mais calor. A garrafa térmica do dia a dia, eu posso dizer que ela é perfeita? Não. Mas a garrafa térmica conceitual aqui da física, essa é perfeita, né? Um objeto que não perde nem ganha calor do ambiente, ele é chamado de objeto adiabático. Tá? Exatamente, então quando a gente fala em paredes adiabáticas, é que o calor não pode fluir através dessa parede. Cuidado, se o cara fala na garrafa térmica chamada de frasco de Denver, essa ideia primeiro era uma ideia física, frasco de Denver. Então se o cara fala em frasco de Denver, a garrafa térmica da física é adiabática? É. A garrafa térmica do teu dia a dia é adiabática? Não. Tá beleza? Então toma cuidado com isso. Na prática, não existe nada realmente adiabático nessa vida. Sempre tem um pouquinho de troca de calor. Mas em alguns momentos a gente pode considerar algo aproximadamente adiabático. Certo? Essa ideia, então, é importante vocês terem em mente. Fica à vontade, amigo. Professor Davi, posso chamar os alunos aqui? Claro, cara. Deixa? Deixo. Tá bom. Fico chateado, mas deixo. Dinheiro e autorização que passei